Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os youtubers polêmicos. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Nerd Clube Brasil. Até hoje ele é bem criticado por fazer vazamentos falsos, dizendo bomba, vazou roteiro de filme de não sei o que, sendo que não tem absolutamente nada sobre o filme. Que apareceu o personagem tal e você não percebeu, mas o que se destacou foi que uma época ele foi acusado de plágio por um canal mexicano que dizia que teve suas thumbs e conteúdo copiado, e também teve uma história que ele tentou processar o Serginho Fallout por ter criticado ele na época do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que ele soltava vários vazamentos dizendo notícias falsas. Gabi Catuzzo. Ela tem algumas polêmicas, como por exemplo, em suas redes sociais ela publicou uma foto que ela estava montada num touro mecânico com os seguintes dizeres: estou montando no meu chat. E alguém respondeu ela falando: pode montar em mim quantas vezes quiser. E então ela se sentiu assediada e decidiu falar que todo homem é lixo e que são raros os homens que não são. E até teve um usuário que tentou dizer pra ela não generalizar, ela falou, tem que generalizar sim. E frisou mais uma vez o discurso feminista. E isso pegou muito mal com o público. Ela teve problemas diplomáticos com a Raze, uma marca que patrocinava ela. E também perceberam umas certas hipocrisias da mesma, como por exemplo, mais uma vez, reforçando ideias misândricas, ou seja, o ódio para homens. Ela fez comentários gordofóbicos, foi grosseira sem necessidade. Também teve aquela vez que ela chamou o pinto do Felipe Neto de pequeno. Mas uma das maiores hipocrisias que todo mundo aponta foi quando ela foi entrevistar o Anthony Starr, o cara que faz o Capitão Pátria, que ele deu uma cantada em cima dela e ela ficou toda boba. E ele ainda fez uma piadinha em que ela tava tentando tirar o casaco, ela vai, é isso mesmo, tira tudo. E aí todo mundo falou, ué, mas todo homem não é lixo? Cadê essa conversa que foi assediada? Chief. Antigamente ele era chamado de Xbox Mil Grau, só que ele foi obrigado a mudar de nome porque ele fez alguns posts e comentários considerados racistas e algo próximo do nazismo. E essa polêmica fez tanto barulho que a própria Xbox do Brasil pediu para que ele parasse de chamar de Xbox Mil Grau para não sujar o nome da marca, e por conta disso ele se chama Chief. A treta do Flow Podcast com o Podpah. Originalmente, o Podpah era um dos subprodutos do Flow Podcast, só que ele começou a ganhar bem mais fama e conseguiu se tornar algo independente. E o Flow ao ver isso, disse que o Podpah tinha que pagar uma taxa de 25% dos lucros, só que eles recusaram, rolou uma briga, uma cisão, e aí foi farpa atrás de farpa. Cellbit e o Tetris. Em uma live ele tava jogando Tetris, aí ele começou a ficar tiltado e surgiu um usuário zoando ele, aí então ele deu ban nesse usuário e um outro falou, cara, você deu ban nele só porque ele te zoou no Tetris, e acabou banindo ele também. E ao mesmo tempo que ele começou a ser zoado, ele também foi muito criticado por ter banido só porque não aguenta a brincadeira. E ele fez um primeiro vídeo resposta todo arrogante, metido, o que pegou extremamente mal e ele pegou a fama de desumilde. Só que então ele fez uma segunda retratação, só que bem mais séria, explicando que ele estava estressado, estava passando por coisas complicadas e apenas não tinha gostado da piada. E aí também nessa mesma época o pessoal começou a reclamar que ele chamava seus inscritos de plebe, sendo que isso é uma denominação comum para vários usuários da Twitch. Games Edu e o Argentino Grosso. Tudo começa quando o Games Edu tava fazendo um vídeo sobre Far Cry 6 e usou o meme do Argentino Grosso por apenas 3 segundos e ressignificando, e o Argentino Grosso deu strike no canal dele, o que impediu ele de pegar a placa de diamante na época e teve que esperar um tempo para finalmente conseguir essa conquista. E aí então o Argentino Grosso disse que deu strike nele porque não gosta que rouba seu conteúdo, apesar de que ele já havia roubado o conteúdo do Games Edu. E o Argentino Grosso também disse que ia dar strike e processar qualquer um que usasse ou mencionasse o nome dele. E isso aconteceu em vários outros canais, como por exemplo a Anima Lima, que sofreu strike na mão do Argentino Grosso. Também teve o falso Exposed do Games Edu, em que acusava ele de um monte de crime, incluindo crimes contra crianças, mas isso na realidade era mentira. Kéfera e o vídeo da adolescência. Há um tempo atrás, a Kéfera soltou um vídeo mais emocional e dramático de como ela começou no YouTube sendo apenas uma adolescente e das críticas e como ela foi julgada com o passar dos anos. Só que o que era pra ser uma espécie de documentário, algo emocionante para nos aproximar bem mais dela, acabou saindo pela culatra e todo mundo criticou, dizendo que, como assim? Você gravou porque você quis, você não foi coagida a gravar. E aí muita gente interpretou que era apenas um exercício de ego, porque ela viu que tá fazendo muito sucesso aqueles atores mirins vindo a público dizer como sofreram na indústria, como era abusivo, ou que o fato da adultização está em alta e ela quis tirar uma casquinha.
Gato Galáctico e Colônia contra-ataca. Tudo começa num vídeo que o Ronaldo responde uma pergunta de um inscrito perguntando sobre o Sr. Wilson, e ele acabou dizendo que achava que o Wilson era refém do público, que isso era muito tonto, que ele devia mudar, que ele não vai sair do lugar se continuar com esse conteúdo. Só que o Wilson, que estava quieto no seu lugar, decidiu fazer um vídeo de 3 partes no seu Twitter, em que ele dizia que ele não quer mudar, ele quer ser conhecido como o cara do FFG, e que não é o público que é tóxico, é o YouTube que sempre fica pegando o pé dele porque ele não tem frequência. E que se ele acha que o público dele é tóxico, é que provavelmente o público do Ronaldo é tóxico e fica cobrando demais do mês. E também diz que tá cansado das pessoas chamarem ele de velho, cabeça dura, de nunca perguntar se ele tá feliz, o que ele quer, sempre querendo que ele mude, faça coisas que ele não quer. E aí depois o Ronaldo veio se desculpar, mas ele se desculpava como uma empresa e não citava o nome do Wilson. Também vale citar que a Moriá, a namorada do Wilson, também respondeu o Ronaldo, falando que estava muito esquisito, ele não agindo como uma pessoa, agindo como uma empresa. Guto do Cronosfera. Em um dos vídeos ele falava que Tatenoyusha, ou Herói do Escudo, deveria ser crime e não deveria ser assistido, porque ele é um anime que incentiva a misoginia, a escravidão, a violência contra a mulher, e ainda apontou principalmente que o anime fala sobre a falsa acusação de estupro e que não deveria ser abordado, porque nas palavras dele, mostrar isso vai fazer com que desacredite na palavra da mulher quando ela for vítima de abuso sexual, além de falar que a classificação indicativa era inapropriada para abordar tais temas. E ele foi extremamente mal recebido, dizendo que, primeiro, a classificação indicativa é 16 ou 18 anos, então sim, pode ser abordado tais temas, além de dizer que ele estava sendo a favor da censura, que ele não é ninguém para determinar o que pode ou não pode ser abordado, e que ele também não tem moral por ter literalmente passado o pano para um anime sobre pedofilia. E ele respondeu às críticas, só que de um modo extremamente arrogante, rindo, falando: vocês acham que eu tenho poder para cancelar um anime? Outra polêmica foi um prêmio da Crunchyroll, em que o mesmo foi selecionado como juiz, só que o pessoal reclamou, porque ele criticou bastante um anime que a Crunchyroll escolheu, e eles apontaram que o grande motivo porque ele não foi afastado desse prêmio é porque, diferente do Jumentossauro e do Intoxic Anime, ele não irritou os militantes. Haru e o Gigante Richards. Tudo começa quando o Gigante Richards, em um de seus vídeos, acaba analisando o Instagram da Haru, em que vê ela fazendo propaganda e elogiando bastante Anéis do Poder, a série do Senhor dos Anéis, que muita gente detesta por conta de sua ideologia política. Só que num post seguinte, ele viu que ela foi chamada para uma premiere do Anéis do Poder e apontou que a opinião dela não dá pra saber até que ponto é briefing, até onde é a opinião verdadeira da mesma. E no podcast Combo Infinito, a Haru foi chamada e foi comentado esse caso do Gigante Richard analisando o Instagram dela, e ela acusou ele dizendo que ele chamou ela de vagabunda, ou melhor, algo próximo de vagabunda para coisas mais pesadas. O Gigante Richard reagiu, disse que nunca chamou ela de vagabunda ou algo próximo ou mais pesado que isso. Na realidade, essa palavra não faz parte do vocabulário dele, e outros canais analisaram apontando a mentira da Haru, e em resultado, ela decidiu processar uma galera, em especial o próprio Gigante Richard, Wagner Tomazão do canal Traje Cômico, Oi Sakura, Tio Fred, Ramsés o Pequeno e Gabi, alegando que ela estava sendo perseguida e ofendida pela Liga Nerdola, sendo que o Ramsés o Pequeno, o Gabi e o Tio Fred não fazem parte da Liga Nerdola. E o processo pediu o clássico: remoção de conteúdo, retratação e pagamento de uma indenização. Só que o juiz que analisou o caso vetou o processo, alegando apenas como censura prévia e causa perdida para Haru. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, sou Android, tchau!